Hoje nós vamos falar sobre Caleb, confiança em Deus acima das circunstâncias. Confiança em Deus acima das circunstâncias. Caleb e o espírito de confiança inabalável em Deus. Estamos na série Rompendo Limites, o poder de um coração transformado. Muitas pessoas querem transformar suas finanças, querem transformar sua vida, seus resultados. Algo que nós precisamos entender é que primeiro nós precisamos ser transformados, depois as coisas ao nosso redor elas são transformadas. Muitas situações que nós passamos, se não houver uma transformação em nós, nada mais vai ser transformado, sabe? Às vezes a gente quer água limpa, mas nós estamos sujos. Então, por mais que você coloque água num recipiente como esse, se você está sujo, tudo que entrar aqui vai estar sujo. Às vezes a gente quer uma quantidade maior, mas nós estamos nos comportando como alguém pequeno que não tem como receber mais. Então nós precisamos crescer. E como a gente cresce? Se desenvolvendo, buscando crescer, buscando se desenvolver. Você já é 2% da população mundial. É isso mesmo. Você já está entre 2% da população mundial só por estar aqui. Por quê? Porque 98% da população mundial não busca se transformar, não busca aprender algo novo todos os dias. O fato de você estar aqui é uma indicação de que você está nos 2%, que busca se desenvolver, busca crescer, busca aprender algo novo, e é muito importante que você faça isso. Agora deixa eu te dizer, para os seus resultados serem transformados, não basta aprender algo novo, você precisa colocar em prática. Então aqueles que podem, papel e caneta na mão, anotação. Outro dia eu recebi, quando eu estava dizendo das 10 lições que eu aprendi na última semana com meu sogro, alguém tirou uma foto e me mostrou que tinha anotado todas. Parabéns para você, isso ajuda muito no processo. Importante que você tome decisões com tudo que você vai ouvir aqui hoje, ok? Então vamos lá. Caleb, um homem que confiou nas promessas de Deus, mesmo quando a maioria duvidava, ok? É muito importante que a gente entenda isso. Quem era Caleb? Um momento Deus pede a Moisés que ele envie um representante de cada uma das tribos de Israel lá, né? Um dos representantes das tribos para poder ir dar uma olhada, espiar a terra que Deus tinha prometido, né? O povo hebreu ele é libertado, passa 40 anos no deserto. E num desses momentos, Deus pede para, pega um representante de cada tribo e manda ir lá dar uma olhada na terra que eu vou dar para você. Bom, quando esses homens vão lá olhar, espiar essa terra prometida, 10 deles voltam dizendo, não vai rolar, não vai dar, é difícil, né? A terra tem gigante, é complicado, é um ambiente inóspito, não dá para nós não. E eles contaminam. Eu costumo diferenciar com duas palavras, tá? Contamina é quando eu levo algo demais e eu influencio, algo me contamina, algo então é assim, é algo ruim, e contagia quando é algo de positivo. Dos 12 homens que foram lá e viram as mesmas coisas, ok? Viram a mesma situação, viram o mesmo terreno, viram os mesmos frutos, viram os mesmos atuais moradores. Dos 12, um representante de cada tribo, 10 voltam dizendo o seguinte, não vai dar, não vai rolar. Você conhece alguém que diz assim, isso não é para nós, isso não é para mim, ok? Nós não vamos conseguir, não, esse negócio de riqueza não é para mim, prosperidade não é para mim, isso é para outro. E as pessoas às vezes, quando elas acham que não é para si, elas ainda começam a tratar de uma forma negativa, como se dissesse assim, quem corre atrás disso tá errado, né? Então assim, como não é para mim, eu na verdade não queria que fosse para ninguém, né? Então, 10 daqueles homens voltam dizendo isso, não é para nós não vai rolar. 2, cara. 2, você sabe o que é isso? Só 2 dos 10, ok? Voltam dizendo, vão para cima, vai dar. Não é porque o que a gente viu. Eu não estou animado pelo que a gente viu. Eu estou dizendo para você o seguinte, é uma promessa de Deus, então vai rolar. Vai rolar porque olha quem foi que prometeu, então vai dar. Agora,
olha só, isso é tão complexo, isso é tão difícil. Caleb e Josué, que são os dois caras, mas hoje nós vamos focar em Caleb, eles são tão diferentes. Existe um teste que faz assim, os caras vão pegando pessoas que se acha que é aleatória, tá bom? Por exemplo, num processo de seleção, colocam numa sala, então, por exemplo, 10 pessoas. Isso é um teste real, isso existe, tá, gente? Botam 10 pessoas. Imagina que você é um dos 10, você tá lá. E aí, você acha que ali todo mundo foi pego aleatório, porque você foi pego aleatório. Só que não, aquilo é tudo combinado, aqueles caras, eles fazem parte, eles são atores, eles fazem parte do processo. E aí o cara numa sala diz assim, olha, eu vou apresentar para você uma imagem com uma cor, e você vai me dizer que cor é, ok? Que cor é. E aí a gente começa, esse é o primeiro teste que nós vamos fazer. Então as pessoas começam e aí mostram. Aí eles pegam, por exemplo, uma figura roxa e começam a mostrar. O primeiro olha a figura roxa e diz assim, é amarelo. Aí o cara que tá lá, imagina você nessa situação, ele olha e toma um susto, porque ele tá vendo que é roxo. Aí o segundo fala amarelo. O terceiro fala, é lógico que é amarelo. O quarto fala, pô, amarelo. O quinto fala amarelo. O sexto fala amarelo. O sétimo amarelo. O oitavo amarelo. O nono diz amarelo. E ele fica constrangido. O cara vai anotando. Ok. Quando chega na vez dele, que é o 10º, ele tá vendo que o negócio é roxo. Mas ele fica constrangido. Ele fala, cara, será que eu tô ficando louco? Porque todo mundo diz que é amarelo. E aí ele diz, é amarelo. Ao cara, muito bem. Ou seja, ele se enquadra no que todo mundo diz. E aí o teste continua. Olha, que número é esse? E aí tá o número 6. Aí ele, 6. Aí alguém diz assim, é o número 8. Aí ele toma um susto. Aí o segundo fala, é 8. O terceiro é 8. O quarto é 8. O quinto é 8. O sexto é 8. O nono é... E vai embora. E aí perguntou pra ele, que número é? Cara, e ele tá vendo que não é. Mas ele repete. Então assim... Existem aqui 2 movimentos e que eu quero chamar a sua atenção. O primeiro é que, de fato, a maioria das pessoas eram pessimistas, ok? Pessimistas. Mas existe também o grupo de pessoas que nem é pessimista. Mas ele fica constrangido de ir contra quem está indo, quem está entendendo. Quantas vezes existem, por exemplo, isso é muito comum numa roda de homens ou de mulheres. Imagina que você está numa roda onde todas as mulheres estão falando mal de seus maridos. E dizendo só assim, só muda de endereço. Ou se você é um homem, todos os homens estão falando mal de esposas. Estão dizendo, só muda de endereço, é tudo igual. E chega para você a palavra. Quantos aqui se colocam e diz, gente, infelizmente, eu não me enquadro nisso que vocês estão dizendo. Meu casamento é uma bênção. Porque as pessoas estão dizendo que não é. E muitos ficam constrangidos de dizer que não é. Mas não é. Então, não é só que Caleb era um cara positivo, otimista e confiante nas promessas do Senhor. Ele não se constrangeu de ir contra a maré. Você está entendendo isso? Não é porque 9 disseram que era ruim, 10 disseram que era ruim, que ele falou, eu vou dizer que é ruim também. Porque muitos de nós têm uma necessidade de se enquadrar e para ser aceito, de concordar com o que os outros estão dizendo. Então, Caleb, ele não só era um cara otimista, ele disse, cara, para mim é bom, porque Deus disse que seria bom, então eu vou dizer que é bom. Não, mas tá todo mundo dizendo que é ruim, mas eu vou dizer que é bom. Presta atenção, o ano está começando. Mas existe uma série de pessoas dizendo que esse ano vai ser ruim, que esse ano vai ser difícil, que as coisas não vão ser fáceis. Quantos têm coragem de, no meio de 10 pessoas dizendo que vai ser ruim, dizer assim, não, vai ser bom, vai ser bom. Não, nós carregamos uma promessa, não, vai ser bom, presta atenção, o Senhor está conosco e Ele vai nos direcionar e vai ser bom. Não, mas não vai ter guerra? Não, vai ter guerra. É lógico que vai ter guerra. Não vai ter luta? Vai ter luta. Vai ser fácil? Não estou falando que vai ser fácil, mas eu estou dizendo que vai ser bom. No final do ano, nós vamos olhar, foi bom. Tem muita gente que diz, não, está todo mundo endividado.
Então é isso mesmo, é assim que se faz. Não, não é. Isso é uma maldição. A maioria das pessoas hoje estão vivendo maldições. Por quê? Porque estão achando que é assim mesmo. Não, todo mundo separa. Não, todo mundo briga. Não, todo mundo faz assim. Não, eu chego em casa, meu filho não corre para falar comigo. Ele fica lá grudado no videogame. Mas afinal de contas, todo mundo é assim. Eu não aguento as pessoas dizerem, não, porque adolescente é assim mesmo. Não. Não, eu sou o chato da roda, porque eu digo, não, eu não vivi isso. Não, porque adolescente é assim, ele responde, ele não obedece, ele não faz o que a gente tá, não gosta de ficar com os pais. Não, eu não vivi isso. Não, com meus filhos não foi assim. Não, porque casamento é tudo ruim. Não, o meu não é. Não, porque esposa só muda de endereço. Não, o meu não. Meu não. Não, porque esse ano vai ser ruim para todo mundo. Não, para mim não vai. Para mim não vai. Vocês estão entendendo? Então o Caleb não era só que ele era um cara otimista. Cara, tinha 10 caras falando que ia ser ruim. E ele não entrou na onda. Ele não entrou na onda. Pô, Rezende, mas o que ele viu? Não, ele viu o que todo mundo viu. Tinha gigante mesmo. Os caras não estavam mentindo, não. Tinha gigante mesmo, mas ele acreditou numa promessa. Você está entendendo isso? Eu quero que você se coloque no lugar. Quando você está numa roda onde está todo mundo dizendo que tal coisa vai ser ruim, e você diz, não vai ser bom. Não, mas vai ter luta, mas vai ser bom. Vai ser bom. É comum hoje a gente ver. Então, sua fé pode mudar o destino, mesmo quando tudo parece contrário. A confiança na promessa, ela é maior do que qualquer outra coisa. Não, mas eu não estou vendo nenhum indício, mas eu não preciso ver. Eu não preciso ver, porque eu tenho uma promessa. Números 14, 24. Porém o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá. Presta atenção. Aqueles 10 pessimistas, aqueles 10 que disseram, não vai dar, tem gigante, vai ser complicado. Aqueles 10 não entraram na terra prometida. Então presta atenção. Henry Ford tem uma frase onde ele diz assim, se você acha que vai dar certo, ou se você acha que não vai, você tem razão. Por quê? Não, alguns de nós dizem assim, não, eu vou lá fazer essa entrevista, mas eu tenho certeza que eu não vou passar. Então, aí tu não passa. Tu já tem certeza, é só confirmação. Sabe? Você já tem a certeza que não vai. Então não vai passar. Sabe, você vai fazer um concurso público e você fala, eu vou fazer, mas é muito difícil. Eu tenho certeza que não é para mim. São 300 para uma vaga. Eu tenho certeza que eu não vou passar. Não, então aí você não vai. Não, assim, eu não vou lá buscar, sei lá, às vezes tem um bom empréstimo, uma estratégia interessante, mas a pessoa fala, não, eu não vou lá, porque eu tenho certeza que não vai rolar. Nem, então não vai mesmo. Sabe, Henry Ford já dizia isso. Ó, as nossas crenças, elas são confirmadas não porque nós somos espertão e porque a gente já sabe das coisas. É porque as nossas crenças, elas tendem a se confirmar. É isso. Então, quando aqueles 10 espias voltam e dizem, olha, aquilo lá não vai dar certo, hein? Aquilo não é bom não. Deus diz, não vão entrar. Pessimista, então presta atenção. Como você tem visto esse ano de 2025? Quem tem alimentado a sua crença? É o Jornal Nacional? É a Globo? São os economistas aí que estão dizendo? Ou você está olhando para a palavra? Ou você está entendendo que nós estamos vivendo numa terra prometida? Né? Quem que está guiando? Quem que você tem ouvido? Imagina, boa parte daquele povo não entrou. Porque ouviram os 10, presta atenção, nós temos uma tendência de ouvir tragédia, ouvir o que vai dar errado. Não é à toa que esses telejornais, eles mostram coisas ruins, nós temos uma tendência. Se você sabe de um acidente, uma coisa que, sabe, então há uma tendência, os jornais mostram mais isso, porque tem uma tendência. Aí no meio tem um cara dizendo, não, vai rolar, vai dar certo, vai ser bom, vai ser maravilhoso, vai ser extraordinário. Não, quantos de nós? Nem parece tão interessante ouvir um cara desse. Quem nós temos sido e a quem nós temos ouvido? Moisés. Só Moisés. Desculpem. Esses caras, no meio de 12 espias, os únicos 2 que disseram assim, vai dar certo.
E aí, não, mas não vai ter guerra. Vai ter guerra. Os caras não são maior que nós, não são mais fortes, são. Eles não conhecem melhor a terra do que nós, sim. Ó, pelo amor de Deus, é lógico, estatisticamente, a chance de nós perdermos é muito grande. Não estou falando sobre estatística, não estou falando sobre chance, eu estou falando sobre promessa. E de quem? De Deus, ok? Agora, ele não gosta de preguiçoso. Sabe o que aconteceu? Aqueles 10 caras, eles esperavam que ia ter, assim, uma terra maravilhosa, já dando fruto, tudo arrumadinho, não ia ter guerra, não ia ter nada. Era chegar e tomar posse. Presta atenção, quando a gente fala de terra prometida, de uma época, de o que você vai viver um tempo abençoado, próspero, nós não estamos dizendo que você vai chegar num lugar e está tudo arrumado, não é uma casa mobiliada de bom gosto, onde está tudo funcionando, não, nós estamos dizendo que vai ter luta, mas vai ter vitória, disso que nós estamos falando. Se você está entendendo, pelo amor de Deus, coloca a mãozinha aqui. Caleb e Josué, entre aqueles 12, foram os únicos que disseram, vai rolar, vai dar certo, vão para cima, nós temos promessa, o nosso Deus é poderoso. Só os dois, irmão, estavam com milhões aquele povo, porque os 10 eles foram contaminando é negativo, e Caleb e Josué não conseguiram contagiar, eles eram muito pequenos, mas eles também não se permitiram entrar na onda dos caras, senão nem eles provavelmente teriam entrado na terra prometida. Eles mantiveram ali, não, nós temos promessa, nós vamos entrar. E aí é muito importante, olha o que a palavra faz. Porém, meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito. Presta atenção, quando você está numa roda dessa, dos caras pessimista, negativo, você é o outro espírito que diz, não, tem terra prometida. Não, porque está todo mundo endividado. Não é todo mundo e eu não me enquadro nisso. Não, mas eu até tô. Né? Você está no deserto? Mas não é isso, não é essa a promessa, não é aqui que é para eu viver, isso é um processo, eu estou aprendendo algumas coisas e eu vou sair desse processo, é disso que nós estamos falando. Quando você tem uma promessa, onde Deus diz, vai ter vitória, e você fala, não, vai ter derrota, você está chamando Deus de mentiroso. Obrigado, Eliezer, é isso mesmo, você está dizendo que você não sabe de nada. Você está dizendo que Deus não sabe de nada, que você que sabe, você que é o sabichão, né? Você está olhando a situação e você está dizendo. Então, é muito importante que a gente possa entender isso e possa aprender com Caleb. Ter outro espírito como Caleb significa confiar em Deus acima das circunstâncias e se manter firme nas promessas dele. Presta atenção, o nosso trabalho é entender qual é a vontade de Deus. Presta atenção, Moisés, ele de frente ali, quando ele está com aquele povo hebreu, não era lógico marchar para cima do mar. O lógico era ir em outra direção, eu não sei. Mas quando Deus diz, é para aí que você tem que ir, foi para lá que ele foi. O nosso trabalho é ter intimidade com o Espírito Santo para entender qual é a vontade de Deus. Ah, mas não tem lógica, Rezende. As estatísticas mostram que quem vai nesse sentido quebra a cara. Eu não estou preocupado com estatística, eu estou preocupado em saber para onde Deus está mandando ir. É com isso que eu estou preocupado. Isso que nós devemos prestar atenção. Qual é a direção de Deus? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Qual é a direção de Deus? E eu preciso ter intimidade com Deus o bastante para ouvir a voz do Senhor e ter convicção de que essa é a voz do Senhor. Mesmo quando outros desistem ou duvidam, Deus honra aqueles que perseveram com fé. Deus honra aqueles que perseveram com fé. Se você ainda não convidou, clica lá no aviãozinho, bota lá os rostos que estão vindo lá e vai convidando as pessoas, ok? Que precisam estar aqui para ouvir essa mensagem. Vamos fazer essa mensagem chegar mais longe. O que nós podemos aprender com Caleb? Confiança nas promessas de Deus. Caleb sabia que se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Não tem jeito, não vai voltar atrás. Deus não acordou de mau humor e falou, não, pensei melhor, não vou fazer isso não. Não, vai fazer, vai honrar. Foco no que é positivo, enquanto outros se concentram nos problemas que eles eram reais. Presta atenção, os outros 10 não mentiram. Tudo que eles disseram estava lá mesmo. Eles não mentiram, mas é uma questão do para onde nós estamos olhando, o foco está onde?
Onde está o foco? O foco está na solução, o foco está na saída dessa situação, ou o foco está no problema, na dificuldade, porque o problema e a dificuldade vão se transformar em montanhas intransponíveis se você ficar olhando para ela o tempo todo. Então, nós precisamos entender se é esse o caminho, se há uma promessa. Eu preciso saber que para todo grande problema existe uma grande solução. Todo grande problema, todos os grandes negócios que nós temos hoje, por exemplo, no mundo dos negócios, surgiram a partir de um problema que parecia intransponível, até que alguém iluminado foi lá e encontrou a solução. Então nós precisamos entender isso. Quando você está de frente a um grande problema, é porque muito provavelmente existe algo muito grande que vai acontecer, né? Se você está na direção que o Senhor te colocou. Então ele não se concentrava nos problemas, ele via oportunidade onde Deus havia dado, ele via oportunidade. Mesmo após 40 anos no deserto, Caleb manteve a mesma fé e coragem. Eu não sei há quanto tempo você tem uma promessa, eu não sei há quanto tempo, mas presta atenção, muitas histórias a gente vai pegar na Bíblia de pessoas que receberam promessas e passaram 5, 10, 15 anos e parecia que a promessa não ia se realizar, mas perseveraram e as promessas, todas elas foram realizadas. A parte de Deus, ele não falha e mais, não se atrasa. Se demorou, é porque aquele não era o tempo. Presta atenção, se você conhece uma mulher grávida, se é para a gestação ser de 9 meses, não adianta você estar ansioso e querer que o neném nasça em 2. Se essa promessa nascer em 2, o que vai vir não é vida, é morte. Então se a sua promessa chega antes da hora, o que vem não é vida, é morte. Nós precisamos entender isso. Então a criança, ela tem um tempo de gestação, a maioria das pessoas nasce com 9 meses. Não adianta você querer, mas eu estou muito ansioso, eu queria que nascesse esse mês. Não vai rolar. Se nascer, vai morrer, porque não é de vida, é de morte nesse caso. Então nós precisamos entender que existe um tempo para que as promessas sejam realizadas. Gente, aquele povo ficou 40 anos no deserto, e nego não falou assim, não, os que pensaram assim ficaram pelo caminho. Então Caleb, para nós, ele é uma referência de um dos caras que falou, meu irmão, eu não tenho dúvida, eu não sei se é hoje, se é amanhã, se é semana que vem, se é daqui 5 anos, se é daqui 10, mas que vai acontecer, vai, porque Deus disse que vai, então vai acontecer. Confie em Deus, confie no processo, mesmo que pareça difícil sair das dívidas, sair da estagnação, você parece não ver saída, presta atenção, é promessa que você seja próspero. Então é muito importante, você precisa fazer a sua parte. Sempre tem uma parte que é sua, do milagre, sempre tem. Então concentre-se em fazer a sua parte e não duvide nem da promessa de Deus, nem que Deus fará a parte dele. Presta atenção, impossível só existe para nós, para Deus não existe impossível. Não, mas é impossível para nós, filho. Se tu tem uma promessa, se foi nesse caminho que Deus te colocou, não existe impossível para Deus. Então é importante que a gente possa confiar, crer que Deus está trabalhando em nosso favor. Evite se concentrar no negativo. Existem pessoas que ficam olhando para o lado negativo da esposa, para o ponto negativo do marido, o lado negativo do emprego, o lado negativo. Pelo amor de Deus, vamos aprender uma lição hoje com Caleb. Vamos acreditar na promessa e vamos olhar para o que é positivo. O negativo existe, mas quando você mais olha para ele, mais ele cresce, pelo amor de Deus. Caleb nos ensina isso. Nós precisamos ser resilientes, mantermos firmes, nos manter firme nos princípios bíblicos, mesmo que os resultados não sejam imediatos, não importa se está dando resultado. Se essa é a direção, é nessa direção que nós precisamos andar. Então, Caleb é um dos grandes exemplos de fé, perseverança e fidelidade a Deus que nós vamos encontrar na Bíblia. É muito importante que nós possamos entender isso. Caleb tinha um espírito diferente, nós precisamos ter um espírito diferente. Quem carrega o Espírito Santo, quem carrega Jesus, né? Quem carrega, nós precisamos entender que se eu sou um cristão, eu preciso ter um espírito diferente. Presta atenção, tem 10 pessoas reclamando. Se tu tá lá
o teu espírito é diferente, tu carrega promessa. Então as pessoas vão reclamar do líder, vão reclamar do emprego, vão reclamar do ônus, vão reclamar do governo. Nós temos espírito diferente, então nós vamos buscar o que há de positivo. Números 14, 24 diz isso, né? Ele tem um espírito diferente. Caleb se destacou porque tinha um espírito diferente dos demais espias, enquanto os outros 10 temeram os gigantes e espalharam medo entre o povo e contaminaram, né? Caleb e Josué buscaram contagiar o povo e não contaminar o povo. Então, eles confiaram que Deus cumpriria a sua promessa. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Até porque, quando tudo sai conforme a gente, dentro das nossas expectativas, é muito fácil confiar, né, querido? Confiar é quando parece que não vai rolar e tu fala, mas eu tenho promessa e eu tô no caminho. Dizendo, mas você tá louco, isso não tem chance. Não, mas eu tenho... Porque se tivesse tudo indo da forma como a minha expectativa aponta, o que tem de fé nisso, gente? Pelo amor de Deus. A fé contraria a lógica. Caleb, ele não viu só os obstáculos, ele viu além dos obstáculos. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ver além. Então, Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Vai ter guerra, vai ter confusão, se você puder, vai convidando um monte de pessoas. Eu não estou dizendo que vai ter guerra e você não vai encontrar na Bíblia um lugar onde haja uma mensagem dizendo, vai que é mole, vai que é sua. Não tem. O que tem é, no mundo tereis aflições, mas eu vou estar com vocês e vão para cima, né? Então, assim, é muito importante que a gente entenda isso. Caleb não focou nos gigantes, nem nas dificuldades, mas nas promessas de Deus. Muitas vezes nós enfrentamos desafios gigantes na vida. Ninguém está dizendo que não é, presta atenção, ok? São sim. Então, dívida, problema familiar, crise emocional, mas nós precisamos olhar para as promessas do Senhor e avançar em fé. Nós estamos falando o seguinte, a base da sua relação financeira, inclusive, é espiritual. O meio é emocional, as suas crenças, e lá em cima é natural. Então, você precisa fazer o que precisa ser feito no natural, mas precisa entender que a base é espiritual. Não adianta, se alguém tivesse marchado ali para a Terra Prometida sem acreditar, sem confiar, provavelmente teria dito assim, eu vou, porque a galera está indo, mas eu acho que não vai dar certo. Então não daria certo. Caleb também foi paciente e esperou a promessa para se cumprir. Porque não é porque tem promessa que é no dia seguinte. Nós estamos meio ansiosos. Nós somos uma geração do WhatsApp 2x, né? Deus fez promessa? Fez. Então eu quero acordar e quero isso pronto. Não é assim. Não é assim. Então, lá em Josué 14, 10, 11, e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há, desde que o Senhor falou, estava esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. 85 anos ele tinha aqui de vida e acreditando nas promessas do Senhor. Então, Caleb esperou 45 anos para receber a terra que Deus lhe prometeu. Ele poderia ter desanimado, ele poderia ter dito, tá vendo, os caras tiraram proveito de mim, eu lutei e tal, mas ele permaneceu firme, ele tinha promessa. Muitas vezes nós queremos que Deus cumpra as suas promessas de hoje para amanhã. Nós estamos achando que Deus está na geração do 2x. Ele prometeu, agora tem que ser hoje, tem que ser amanhã. Não tem. Quantos de nós somos ansiosos por pedir para alguém fazer algo, mas a pessoa demora um pouquinho, a gente fala, não aguenta esperar, vai lá e quer sair fazendo. E a gente quer tratar Deus como se fosse um amiguinho nosso, né? Eu orei, eu pedi, o Senhor fez promessa, agora é hoje, né? E a gente se transforma às vezes, ou se... a gente parece uma criança mimada, né? Que vai rolar no chão, fazer birra, chorar, gritar, e Deus, ele não vai mudar nada se você vai fazer isso. Isso não vai mudar nada. Não é como um pai, uma mãe
que a criança faz uma birra dessa, o pai e a mãe vai lá, corre e entrega o que a criança está pedindo. Deus não está nem aí para suas birras e para suas infantilidades, para sua imaturidade. As coisas estão dentro dos planos de Deus, nada fugiu ao controle de Deus e vai acontecer no tempo dele. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Caleb também não se acomodou, mesmo na velhice, ele não parou. Existem pessoas com 40, com 50, com 60, achando que estão velhos. Não, nós não estamos, presta atenção. Caleb, 85 anos, dizendo, galera, eu tenho o meu vigor, o mesmo que eu tinha lá há mais de 40 anos atrás. Então é importante. Então agora, lá em Josué 14:12, agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois tu ouviste naquele dia que lá estava os anaquins e grandes e fortes cidades. Talvez o Senhor seja comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Presta atenção, aos 85 anos, ok? Mais de 40 anos depois das promessas, Caleb não falou assim, eu já tô meio velho, me dá aí uma terrinha mais facinho, sabe, uma terra plana, tranquilinha, que não tenha ninguém lá, que seja só lá para eu chegar. Não, ele falou, meu irmão, eu tô com vigor, pode me dar a guerra aqui, porque eu sei quem está comigo, não, pode me dar. Então, ele, aos 85 anos, ele não pediu uma terra fácil, mas ele pediu um monte onde estavam os gigantes. Ele não queria algo pronto, ele estava disposto a lutar pela herança, depois de 40 anos e ainda lutando. Como você está na sua vida? Você está achando que não vai sair das dívidas, vai sair dessa estagnação, apertando um botão, ou não passa de mágica? Não vai ter luta. Vai ter luta. E nós não podemos ficar escolhendo onde é melhor para nós. Nós estamos vivendo uma geração que quer ter prazer, só quer comer o que gosta, quer acordar na hora que quer trabalhar com o que gosta. Não, presta atenção, eu preciso fazer o que tem que ser feito e não o que eu gosto, o que eu quero. É para fazer o que precisa ser feito. Então o Caleb diz, bicho, pode me dar aquele lá, que ninguém quer, tem gigante, a confusão, vai ter guerra. Não tem problema não, porque eu sei quem eu carrego. Pode me dar que eu vou nesse e eu sei que eu vou vencer. Então isso nos ensina que nunca é tarde para conquistar a promessa, iniciar novos projetos e continuar servindo a Deus, independente da idade que você tem, de como você está. Josué 15:13 mostra, porém a Caleb, filho de Jefoné, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o mandado do Senhor, a saber, a cidade de Kiriat Arba. Este Arba era o pai de Anak, que é Hebron. Então, Deus recompensa aqueles que permanecem fiéis. Caleb herdou Hebron, uma terra fértil e abençoada. Quando somos fiéis no Senhor, Ele nos dá não apenas bênçãos terrenas, mas também a recompensa eterna no céu. E essa tem que ser a nossa principal motivação. Nós não somos dessa terra, ok? Nós voltaremos um dia para os braços do Pai. Eu preciso cumprir uma missão. Então, Caleb falou, cara, eu não quero saber o que você vai me dar, porque eu sei quem está comigo e o que eu vou fazer e o que eu vou vencer. Então, não me importa, agora me dá aqui. E ele acabou recebendo mais do que ele esperava. Nós devemos confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desconfortáveis. Eu quero que Deus promete, comigo o capeta não tem desconto. Boa! Segundo, a fé nos faz enxergar a oportunidade onde outros veem obstáculos. E essa é uma grande oportunidade dos homens e mulheres de visão. Nós precisamos ser pacientes e esperar no tempo de Deus. Para de ficar se comportando como uma criança mimada que quer aquilo na hora que quer, ok? Nunca devemos parar de lutar pelas promessas de Deus, independentemente da idade ou fase da vida. Quando seu jogo acabar, filhão, quando o seu tempo aqui acabar, Deus vai te chamar para perto dele. Se não chamou, é o seguinte, continua na luta, ok? Continua sabendo e com confiança quem está lutando com você. A fidelidade a Deus sempre vai trazer recompensa, sempre traz recompensa. Então, que nós possamos desenvolver e sermos perseverantes, corajosos e fiéis a Deus até o fim. É muito importante que nós possamos fazer isso. Eu quero te pedir para refletir sobre uma promessa ou objetivo que Deus colocou no seu coração, mas que até parece que não vai rolar, que não está acontecendo, que não tem sinal de que está acontecendo. Se você puder, escreve isso, escreve essa promessa para que possam continuar confiando. Traga ela de novo
a sua mente, ok? Saiba para onde você está indo. Você está indo para uma terra prometida, para algo que Deus prometeu. Então recupera isso. Existem pessoas que guardaram as promessas como se elas não fossem ser realizadas. Só porque ainda não foram, não significa que não serão. Eu quero te falar sobre uma história inspiradora, que é da mulher, uma mulher que confiou em meio às adversidades. A gente cuida de muitas pessoas, mentora muitas pessoas, e chegam para nós pessoas muitas vezes que parece o que ela está perdendo a esperança, está perdendo a fé. E esse é o nosso grande trabalho, né, de trabalhar nessa esperança e nessa fé. Então essa mulher era mãe solteira e lutava para sustentar seus filhos, enquanto pagava uma dívida muito grande. Apesar das dificuldades, ela sentiu no coração que devia confiar em Deus e continuar fiel nos dízimos. É algo que a gente sempre fala nas nossas mentorias. Eu sempre indico às pessoas: continue dizimando e oferte sempre que possível. Isso é uma demonstração clara de quem está no controle da situação, é Deus. Porque a lógica vai contra isso. Existem situações que você fala: não, isso não tem lógica. Mas nós não precisamos de lógica, né? Nós não precisamos de lógica. Então, apesar das dificuldades, ela continuou fiel no dízimo e nas ofertas. Mesmo quando parecia impossível, mesmo quando parecia que ia faltar para outras coisas. Aos poucos, as portas inesperadas começaram a se abrir. Uma promoção no trabalho, oportunidade de fazer freelance, de gerar renda extra e ajuda das pessoas de pessoas que ela nem esperava. Hoje, essa mulher testemunha: Deus honrou minha confiança e me levou a um lugar de provisão que eu jamais esperei. E eu não estou dizendo para você dizimar e ofertar num jogo de troca com Deus. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que para você alimentar uma confiança e não permitir que as circunstâncias altere aquilo que você sabe que é o certo fazer. Não importa quais são as circunstâncias. Se mantenha fiel e claro de que é o seguinte: é isso que é para fazer? E não importa qual é a situação, qual é a circunstância, eu vou continuar agindo dessa forma. Gigantes não intimidam quem confia nas promessas de Deus. Eu vou repetir: gigantes não intimidam quem confia nas promessas de Deus. Gigante não amedrontou, não intimidou Davi, por exemplo. Ok? Muito importante. Então, essa lição de hoje, Caleb nos ensina que confiança em Deus, mesmo diante de gigantes, é o caminho para alcançar a promessa. Eu quero te lembrar, Rezende, mas e finanças? A base da finança espiritual, o meio, ele é uma questão emocional. E lá em cima é natural. Eu preciso desenvolver as minhas características naturais, mas se a base não estiver bem feita, não vai rolar. E hoje a gente está aprendendo muito com o Caleb. Sua fé e perseverança, elas são recompensadas com a posse de uma terra prometida, mesmo após muitos anos de esperança. Isso aconteceu com Caleb, isso vai acontecer conosco. Não fosse assim, isso não estaria na Bíblia. Tudo que está lá serve para o nosso aprendizado. Tudo que está lá, todas as lições. Então é muito importante que a gente possa entender isso. Agora, precisamos agir, precisamos marchar, precisamos nos posicionar, mesmo que o entorno mostre o contrário e diga o contrário.